Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e nessa semana vamos falar sobre um dos métodos que a gente mais utiliza, tanto no escritório como para também treinar tanto quem entra na empresa novo, aqui na nossa empresa, né, de treinamentos, de software de orçamento de obras, o e-custos, se você não conhece, e também para fazer mentorias, para treinar os alunos que fazem parte desse método, né, que é bem conhecido. Talvez você até conheça, mas não sabe como surgiu, como que a gente começou a utilizar esse método para tanto treinar, capacitar engenheiros, técnicos, arquitetos do Brasil inteiro, como também utilizar em realização de orçamentos aqui da nossa empresa. Então, o método é o orçamento sem projeto, né? O como fazer orçamentos de obras sem projeto 4.0, já está na versão 4.0, que é mais conhecido como OSP, né? A gente chama aqui internamente, até para os seguidores a gente sempre usa o termo OSP 4.0, e ele nasceu de uma necessidade minha, no caso, né? Eu trabalhava numa consultora em 2012, 2013, saí de lá, trabalhei bastante tempo, de 2004, 2005 até 2011, 12, ali, finalzinho de 2012, e essa empresa, infelizmente, ela quebrou, né? Estou resumindo um pouco o que aconteceu, mas eu passei esse treinamento desde o começo lá, sempre tinha muita dificuldade em aprender orçamento de obras, então eu consultava livros, tentava ir em treinamentos presenciais, fui muito em eventos, né? Então sempre estava participando e tentando pegar ali os principais itens, o que fazia a mesma diferença na consultora que ela precisava, sendo que nos primeiros anos dificilmente você consegue ser treinado como estagiário, ter alguém ali para sempre estar te explicando e te treinar e você ficar bom nessa área, porque a maioria das pessoas estão correndo, estão fazendo outras coisas, então é difícil a empresa que tem esse tipo de treinamento e pega o estagiário para deixar ele bom num departamento de orçamento, mesmo você já entrando direto nele. Pelo menos na época era difícil, hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, mas via de regra, as pessoas não têm esse período para treinar, você não consegue ter esse tempo, geralmente as pessoas querem pronto, já como tem bastante gente no mercado, isso acontece muito. Então desde lá, 2004, 2005, quando eu ia atrás de livros, atrás de conteúdos mesmo, que não tinha, né, essa internet, esse monte de informação que tem hoje, 2004, 2005, não tinha, a gente não tinha esse acesso, né, tinha um acesso à internet, mas não tinha esse monte de conteúdo que a gente tem hoje, graças à internet ter evoluído aí nos últimos anos, mas sempre fui atrás, sempre tentei e via que existia essa necessidade, né? As construtoras, tanto pequenas, as médias, a que eu trabalhava mesmo era uma média construtora, então sempre surgiam orçamentos de residência, orçamentos comerciais, né? Orçamentos de obras comerciais de reforma, orçamento de pequenas obras onde não se tinha nada de projeto executivo, né? Por isso sem projeto. E ali a gente tinha que orçar, tinha que fazer orçamento, tinha que estimar, fazer uma estimativa, né? E então eu via muito isso, que surgia muito. E é claro que as obras maiores você tinha os projetos, e aí se você aprende esse método, se você entende a parte sem projeto, com projeto fica muito mais fácil, porque tudo que a gente ensina, tudo que a gente mostra no orçamento sem projeto, ele é também para ser utilizado com projeto, tá? E é claro que a gente não fica pegando muito nesse ponto de que se é correto ou não orçar sem projeto, é claro que existe, tá? Existe sim. Muitas empresas fazem uma estimativa com a planta baixa ali, só arquitetônico. A grande diferença é que em grandes empresas, grandes projetos, dificilmente você vai ter, claro, você vai ter todo um estudo, vai ter todos os projetos, mas também com estudo de viabilidade às vezes se faz, então não se prende a isso. Às vezes você aprendeu na faculdade, aprendeu com alguma outra pessoa que não existe orçamento sem projeto, mas existe sim, existe estudo de caso, tanto é que está no estudo, né? A gente também tem essa parte do orçamento paramétrico, que é um estudo de viabilidade, então ele é antes do orçamento executivo, né? A gente tem essa segunda fase que a gente criou, que foi a parte de um estudo já mais preliminar, né? Você tem um estudo de viabilidade, que seria o primeiro, o estudo preliminar, que seria ali o orçamento sem projeto, e o orçamento executivo. E ele nasceu nessa dificuldade que eu vi os estagiários, eu tinha muita dificuldade para aprender a fazer orçamento desse tipo, né, a quantificar, fazer todo o processo, quando não se tinha, né, principalmente de instalações, de fundações, então ficava um pouco complicado. E por isso que quando eu saí de lá, fui para uma outra empresa, o teste que eu fiz na outra empresa, uma entrevista, né, a empresa estava tentando pegar ali alguns engenheiros, alguns recém-formados, ou alguém que fizesse essa parte de orçamento lá na empresa, era em outra cidade aqui da minha região,
e já tinha passado 20, 30 pessoas, ninguém tinha conseguido entrar, ninguém tinha conseguido desenvolver o teste deles. E aí um amigo meu mandou, ainda até brincando, segue uma oportunidade para você, que eu comentei com ele que eu estava buscando alguma coisa, fazia pouco tempo que eu tinha saído dessa outra empresa, que infelizmente quebrou, mas aí ele mandou isso porque ele sabia que lá tinha um burburinho em relação a isso, as pessoas não estavam conseguindo entrar e pegou uma certa fama, né, entre a faculdade, entre os que tinham acabado de se formar. Então eu fui para lá e lá no teste, no primeiro dia eu conversei com o coordenador, né, o coordenador da empresa, passei para uma outra fase que já era com um dos donos da empresa e nessa o dono da empresa falou, olha, eu vou te dar um teste, a gente já fez o orçamento aqui para construir 40 casas num condomínio, então a gente já tem um orçamento, mas você vai realizar o teste só para mim ver se você realmente tem capacidade, a gente não perder tempo, ter que contratar você, depois, né, você não consegue fazer o que a gente quer e depois ter que, né, não é legal. Então a gente está aplicando esse teste, muitas pessoas nem vieram, nem assustaram um pouco depois que eu falo que a gente vai aplicar um teste, e os que vieram disseram que tinham experiência, tinham 10 anos de experiência e não conseguiram terminar o teste de orçamento, então não entraram, por isso que a gente está com essa vaga em aberto. E aí, falei, não, tudo bem, tudo ótimo, ok, pode ser. No outro dia eu voltei para fazer esse teste, me preparei, achei que seria um teste realmente bem complicado, né? Eu já tinha uma experiência muito grande, desde 2004, 2005, comecei com estágio no orçamento e vim evoluindo lá dentro dessa outra empresa, até virar o próprio engenheiro responsável pelo departamento de orçamento, então já tinha essa experiência. Chegando lá no outro dia eu vi que o teste era exatamente esse, era uma planta baixa de uma residência lá que eles iam construir nesse condomínio fechado, né? 40 residências. E o teste era justamente fazer o orçamento sem nenhum projeto, sem projeto de fundações, sem projeto de instalações elétricas e hidráulicas, porque eles também não tinham, eles estavam na fase de estudo, né? Então, esse era o teste, essa era a maior dificuldade deles. O coordenador chegou primeiro umas 9 horas e falou, faz aí, você tem até 4 horas da tarde, pode usar o computador, pode usar a calculadora, usa o Google, usa o que você quiser, na época já tinha o Google, né? E AutoCAD, fica à vontade, e que 4 horas eu volto, né? Meio-dia a gente fecha aqui, 4 horas, até 4 horas você consegue fazer. E quando que eu vi, né, já fazia isso há muito tempo, tive uma certa facilidade, né, consegui fazer tranquilamente. Passei no teste, era 11 horas da manhã, ele voltou, já tinha feito. E ali ele foi meio que confirmando o que eles tinham lá, então parecia mais que ele estava confirmando o que ele tinha feito mais do que me testando, foi até engraçado. Mas assim, o que eu tinha considerado em fundações, o que eu tinha considerado em outras áreas, né, e não cheguei a terminar inteiro, faltava ainda alguns itens, né, mas ele já tinha me perguntado, que ele viu que eu estava desenvolvendo ali, já tinha passado a parte de instalações, então foi bem tranquilo. Mas isso, depois que eu entrei lá, vi que tinha uma arquiteta também que não desenvolvia muito esses trabalhos, porque ela ficava mais em preenchimento de planilha e via as mesmas dificuldades. Então, era estagiários, pessoas já formadas, pessoa que tinha trabalhado comigo em outros anos, nessa outra consultora anterior que quebrou. Então, eu vi que isso se repetia muito. E quando a gente começou o projeto em 2014, depois de um ano eu saí de lá, e num projeto anterior desse, ainda do dinheiro de custos, eu pensei, bom, esse é o método que eu queria ter aprendido quando eu comecei, por isso que é o orçamento sem projeto. Ele serve também para quando se tem todos os projetos, tá? Ele serve. A margem de erro desse orçamento sem projeto do método nosso é de 5 a 10% em projetos menores, de residência de 100, 150 metros, tá? Até reformas de comércios, gira em torno disso, tá? De 10% você consegue uma estimativa boa, é um parâmetro bom. Com todos os projetos de orçamento executivo, você vai conseguir menos ainda, de 4 a 5%, mas esse aqui já te dá uma boa margem de erro. Se aplica quando você está nessa fase de estudo ou você já tem um projeto arquitetônico, obras financiadas, que não vai ter todos os projetos, a prefeitura não exige, nem a própria Caixa exige que você faça todos os projetos, se aplica muito nisso. Obras menores, aí obras de prédios, você consegue até estimar no começo, mas eu não recomendo. Eu recomendo que aí sim você faça todos os projetos, né? Em todas as obras, na verdade, eu recomendo que você faça todos os projetos, mas principalmente quando prédios, obras maiores, aí sim. E aí você aplica o mesmo método, só que com os projetos. A gente tem lá as planilhas e isso fica muito tranquilo, porque é a mesma base, só que muda que você vai utilizar as informações já pegando do projeto, e isso facilita muito também, tá? E quando tem o orçamento com projeto, também dá para fazer? Dá para fazer, como eu falei, tá? E assim, até citando um exemplo, né, que a gente peguei agora na mentoria, esse tempo atrás com o Fernando, que fez com a gente, que é uma mentoria de um mês praticamente, toda semana, desenvolvendo esse trabalho para orientações desses tipos de orçamento. A gente pegava até obras maiores, obras de 2 milhões, 2 milhões e meio, que onde o que? A pessoa fez o projeto arquitetônico, né? Não definiu o orçamento no começo, por isso que é importante ter esse estudo, né? E a hora que você faz todo o trabalho, todos os projetos, chega na hora de passar para a consultora para ganhar orçar e isso fugir muito, né? Por isso que é importante fazer lá atrás, porque você faz um projeto, desenha lindamente lá, a hora que fica tudo pronto, talvez o cliente não tenha o dinheiro para executar. Então,
tem que, né, tentar fazer de forma correta para não frustrar depois um cliente, não conseguir executar. Isso aconteceu numa mentoria desses dias, então por isso que eu estou comentando aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido um pouco o que é o orçamento sem projeto, né? As pessoas às vezes perguntam muito sobre essa relação entre com e sem projetos, então praticamente a gente utiliza o mesmo método, mudando algumas coisas, é claro, mas só com o OCP 4.0 eu tenho certeza que você consegue estar muito preparado para desenvolver qualquer tipo de trabalho na área de orçamentação. A gente ensina outras coisas também lá dentro, o método é bem completo, tá bom? Espero aí que tenha tirado suas dúvidas em relação a esse tema. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.